Rolando a bola aqui no nosso campinho para mais um jogo juntos nas nossas quatro linhas, sempre com você de casa, nosso titular absoluto, a grande estrela do nosso time. No último domingo, o maior nome da nossa seleção, Neymar, se despediu da Copa América ao decidir, em conjunto com a CBF, acatar a decisão da Conmebol, que o puniu por 4 jogos após a expulsão na partida contra a Colômbia. Aos 23 anos, o camisa 10 do Brasil é um dos maiores nomes do futebol mundial e é cobrado como uma referência no esporte. Mas ele já está preparado para ser essa referência? Não estamos nós exigindo demais dos nossos meninos? Neymar não se tornou Neymar por acaso. O cuidado com a bola e a intimidade com ela não é fator comum nos gramados por aí. É diferente quando ele está perto dela. Talento parece pouco quando tentamos definir esse jeito só dele para conduzir a dona do jogo. Foi esse talento que fez do guri o cara em campo. O principal nome da nossa seleção é hoje uma das maiores estrelas do futebol mundial. Vitorioso, rico, assediado, centro das atenções, craque, mas ainda um menino. Aos 23 anos, Neymar é cobrado como um veterano das quatro linhas. O menino da Vila precisou crescer diante dos holofotes da fama e agora precisa se encaixar nas exigências da grama, palco que fez dele o ídolo que é. Mas Neymar está pronto para ser ídolo? Alguém nessa idade está? No momento em que eu sou alçado a uma categoria que é muito bom, né, ser conhecido, andar na rua, as pessoas te pedir autógrafo, é muito legal, eu passo a ter uma responsabilidade muito grande. A gente está fazendo ídolos muito jovens. E é muito importante que esses jovens tenham, desde cedo, um suporte. Então, eles terem um pouco mais essa noção, desde cedo, de que eles vão além deles mesmos. O mundo deles, no momento em que ele vê o jogador de futebol, vai além do que ele consegue ver. A expulsão contra a Colômbia e a forma intempestiva como agiu após o apito do árbitro o tiraram da Copa América. Depois os caras querem me ligar para pedir desculpa, né? A decisão de deixar o grupo e aproveitar as férias longe da delegação não é consenso entre as opiniões sobre qual atitude seria a mais correta. Maturidade que o entorno de Neymar pode e deve ter. Mas e ele? Já é obrigado a ter? Se perde muita gente para o esporte boa nessa falta de manejo, né? Da falta de manejo do jovem atleta que está indo, que é uma criança. O futebol revela nomes muito cedo. Alguns entendem o papel em campo e todo o estrelismo que circula fora dele. Outros demoram para conciliar a brincadeira de infância com a responsabilidade de um esporte que envolve cifras milionárias, a pressão pelos resultados, a cobrança pela excelência nas atuações, a paixão das torcidas. Nem todos compreendem tão cedo esse papel. E nem precisam. A gente está fazendo isso muito cedo porque a gente sabe que eles vão embora logo. Então o Neymar tinha que ser ídolo com 16, o Valdívia tem que ser ídolo com 20, o Luan tem que ser ídolo com 17, o Mamute com 15, né, e tem que se portar como ídolo. Só viu uma criança. Como é que a gente cuida dos nossos ídolos no Brasil? Né? Que suporte a gente dá para eles? A gente suga eles, a mídia, a torcida, suga tudo que dá e aí cospe. Ah, Adriano, Ronaldão, suga, tá, agora não. Ah não, é vilão, é bêbado e vai pra vila. E o suporte que a gente dá pra eles, onde é que tá? Ídolos não são heróis. A grande diferença entre o herói e o ídolo é que o herói, ele é aquela pessoa que fez, em um dado momento, uma ação que não se esperava dele. Um ato, uma ideia que foi trazida que foi fora do contexto e que foi assim, impressionante, né? Como a gente teve Adriano Gabiru no Barcelona, né? O próprio Anderson no jogo da Batalha dos Aflitos, né? Era um momento em que já estava acontecendo uma coisa que era incrível e ele fez uma coisa extraordinária, fora do normal, fora do ordinário, né? Então ele estava ali e olhou para o gol, eu vou para o gol, né? Isso é uma coisa heróica, assim, ele fez uma coisa diferente no momento que ninguém esperava. E o ídolo é um cara que tem mais a ver com a questão dos valores, a questão da personalidade, a questão do engajamento. Então, um ídolo é um cara que tem as cores do clube, né? É talvez
O D'Alessandro é um cara que tem as cores do Internacional, né? O Renato Portaluppi é um cara que tem as cores do Grêmio. Tu consegue olhar para ele e pensar, Grêmio. Ele vai além de um ato, né? O ídolo, ele passa uma áurea. Por mais que sejam adorados e colocados acima de tudo e todos, são pessoas comuns, aprendendo e evoluindo a cada dia que chega e a cada bola que rola. Neymar ou não. E a gente está recebendo aqui hoje um desses nomes, dessas promessas, que ainda menino já sabe o tamanho que é, a grandeza que é, a responsabilidade que é vestir a camisa de um grande clube. Ainda que ele esteja construindo os capítulos da própria história, aos 20 anos, 3 gols pelo Grêmio, 301 na carreira. Todos eles anotados nesse caderninho aqui que eu tenho em mãos. Ó. Dia 18 de novembro de 2003, por exemplo, ele fez 3 gols no treino. Dia do meu aniversário, novembro. Tá anotado aqui. Ó, dia 20 de novembro ele fez 1 gol no treino. Depois ele jogou em 2004, dia 16 de janeiro, que é o dia do aniversário do meu pai, Santa Maria do Jetibá, fez 1 gol no jogo do ABV contra o Atlético de Itapemirim. Tá tudo anotadinho aqui, Vidarte. Nós temos uma promessa e uma promessa organizada. Faça as honras da casa ao Pedro Rocha. E aí, Pedrinho? Tudo bem, cara? Prazer te ver aí. Tu quer beijar? O Valdívia se atirou, né? Não sei se tu vais ou não vais. Aí eu não sei como é que é. Quer beijar a Débora ou prefere? Então vai, te atira. Não dá bola pra ele. Pedro, ele fica se bobeando. Música de romance. Pedro Rocha. E tem mais um detalhe que o seu GC pode depois anotar aí. Débora, eu até vou te fazer a questão. Por que ele pode entrar 2 vezes na história do Grêmio? Recente agora. E o que tu podes lembrar, assim? Tu tens ideia por que tu podes entrar? Seu GC já sabe uma das minhas colocações. O Pedro Rocha foi o atacante que fez o último gol, porque eu tô afirmando, o Luiz Felipe não vai mais treinar o Grêmio. O último gol, a última vez que o Filipão treinou o Grêmio com vitória foi contra o CSA. Que era um time também que o Filipão treinou. O Pedro Rocha fez o 3-1, fez o 3º gol, seu GC, é verdade. Então daqui a alguns anos, hoje ninguém dá muita importância. O pessoal vai dizer, o Filipão treinou o Grêmio. Quando é que ele ganhou a última vez? Contra o CSA, pela Copa do Brasil. O gol, um dos gols foi o 3º gol, né? O último gol foi teu, né? Tu fizeste 2 gols naquela ocasião. E a outra é o seguinte, se o Roger der certo, tu és o cara que o Roger tá apostando para ser um dos atacantes. Quer dizer, tu pode entrar também nesse... O Roger começou no Grêmio realmente, foi lá em 2015, Pô, o ataque tinha o Pedro Rocha, que deu o passe pro Juliano, aí abriu aquele caminho contra o Corinthians. Foi ou não foi? Foi, com certeza, né? Tô te dando força, hein? É bom vir aqui, que aí eu Viu? As boas-vindas são boas mesmo, né, Pedro? Muitos elogios, né? Importante. E essa questão da gurizada aí, que a Débora acabou de fazer a matéria aí com a nossa equipe toda, o que tu achas dessa responsabilidade de ser, de repente, um ídolo muito cedo, um herói? Como é que tu interpretas? Importante, né? Apesar da pouca idade nossa, eu fico feliz por isso, de estar num grande clube como o Grêmio e poder estar dando essa felicidade, essa alegria aí pra torcida. Vocês sentem essa pressão? Vocês sentem o tamanho que é chegar e realmente ter que trabalhar já dando resultado desde as primeiras oportunidades? Responsabilidade muito grande, né, Débora? A gente sabe que é muito importante isso, principalmente pro torcedor, essa paixão que é o Grêmio para eles, esse amor. Então a gente fica muito feliz por estar fazendo parte disso. Você nasceu no Espírito Santo. Como chegar aqui e entender a paixão dos gaúchos especificamente pelo futebol? Capixaba, hein, meu? Exatamente. Eu acompanhava bastante de lá, né? Então acho que é muito importante isso, esse amor que tem por aqui, que estou aqui há um pouco mais de 1 ano e já estou acostumando assim aos poucos mais, né? E entendendo que aqui é um estado diferente de todos os outros. Desses mais de 300 gols que o teu pai garante que tu fizeste, qual foi o mais legal, mais bonito, e qual tu achas que tenha sido o mais importante? O mais importante, o mais bonito, com certeza foi o primeiro pelo Grêmio profissional, né? Então, acho que aquele... gol, ó! Aquele lá, exatamente. Narra aí pra mim, narra o gol. Contra o Passo Fundo no Gauchão. Repete aí a narração. Agora estão aí os gols da Copa do Brasil, né? E vai aparecer vão aparecer aqueles gols que tu fizeste que eu estava referindo, né? Pela Copa do Brasil contra o CSA. Isso. Agradecer a Deus ali, né? Puxa vida. Deve ser muito bom fazer um gol, cara. Profissionalmente. Muita emoção, hein? É uma coisa indescritível que a gente sente ali na hora que faz o gol. Então, muito feliz esse. Tá aí o primeiro de novo. O primeiro gol ali, Everaldo tocou e eu só
concluir para dentro do Mas gol. esse gol até o seu Gessé faria, né? Desculpa, o seu Gessé, que tá meio gordinho ali, eu acho que ele... Ai, olha o que ele faz, coitadinho do seu Gessé. Esse é o Gessé. Desculpa, eu tô brincando. Ô Pedro, é mais difícil pro atacante, numa época que o Grêmio está sendo cobrado pelaquela referência no ataque, vocês, mas nós estamos aqui, como é que é? É difícil, né? A gente sabe que o Grêmio estava passando por um momento difícil aí, principalmente financeiramente. E a gente sabia que a qualquer momento podia ter uma oportunidade, principalmente nós atacantes ali. E eu trabalhei bastante para isso, para quando tivesse essa oportunidade aí estar agarrando com tudo. Tu não é aquela referência no ataque, né? Ou tu é? Porque tu é baixinho, tu é tipo Romário, Baixinho então... não, deixa eu ver aqui. Vale do meu lado aqui. Vocês dois também Põe a baixinho, imagem aí, hein, 1,79 m eu tenho. 1,77 m. Tu deve ter 1,77 Por aí. m? Então não é baixinho, Débora. eu acho que vocês dois são bem baixinhos. Não é baixinho nada. Futebol, 1,77 m para um atacante, tá legal. Pra quem fica do lado do zagueiro é baixo, né? Mas que os zagueiros aí normalmente vale são maiores. Mas o bem moral ainda disse que ele lembra o Romário. O Romário não tinha 1,70 m. Eu acho que não, o teu cabelo tá atrapalhando aí, viu? Verdade, não precisa charmosa, falar isso pro pessoal de cheia casa. de Eu graça. arrumo o cabelo aqui sem Aí ninguém o cabelo perceber. cai ali, é isso aí. Meu Deus do céu. Não dá pra brincar mais com ele, então? Mais uma última brincadeira, eu chamo o VT do Inter sem tu precisar falar pras pessoas em casa o que eles falam no nosso ouvido. Eu me esqueci agora, eu fiquei pensando no teu cabelo, e aí, o que eu tava te perguntando mesmo? Não, é porque eu disse que era baixinho e tu disse que não. Que nós não somos, nem ele nem eu somos baixos, não. Eu acho que pra futebol, né? Sim. Pra atacante, assim, acho que até dá, nesse aspecto, te dá mais rapidez contra o zagueiro, né? Você é muito grandalhão, Débora. Tu pode ver os atacantes grandes, eles são mais lerdos. Não, mas aí são a referência na área, né? Os bom, atacantes é que se movimentam mais. Mas não é o caso dele, né? Sim, mas é por isso que eu perguntei, porque eu sei que o grande ídolo dele é o Ronaldo, né? Ronaldo. Tu é teu mas grande Romário nome, também, assim. com certeza, foi um dos que eu me inspiro também. É mesmo? Com certeza. E... Quem não, né? Quem não, né? Também, eu acho que aí tudo que ele fez já. Mas tu não falaste do gol mais bonito? Tu chegaste a me dizer o gol mais bonito dos 300 que o teu pai computou lá, que teu pai anotaste? Pior que eu não lembro, cara. É muitos. São muitos gols. É? Tá fez tudo, algum de olha bicicleta, aqui, assim, não? Já de vôlei, já mas fez. Mas como é que tu me perde aquele gol pro Rogério Ceni, cara? Tu na cara do gol! Como é que tu fizeste aquilo? Me fala, o que aconteceu? Foi mais o detalhe ali mesmo, na hora que faltou um pouco, mas... Vai sair, sim. Vai sair. Ele ainda está em busca do gol no Brasileirão para colocar aqui no caderninho e a gente, tá na torcida. Fim da moleza para os colorados. Depois da folga de 4 dias, o grupo se reapresentou ontem para uma sequência que não vai dar um minutinho de descanso para ninguém a partir de agora. Vamos olhar. O tempo não para. Quem nunca escutou ou falou a famosa frase eternizada na música? Não é que ela define bem o que os colorados vão enfrentar? É que os dias calmos e de trabalho leve acabaram. Vem aí a maratona de jogos. A gente vinha numa sequência muito grande e desgastante nos jogos, então deu para ficar com a família e descansar nesse período. Só está nesta maratona, né, quem está brigando e lutando por um título como o Internacional está fazendo em razão da Libertadores. Em 30 dias, o Inter vai disputar 9 jogos em 2 competições, Brasileirão e a Libertadores. 5 partidas serão no Beira-Rio. Os adversários Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo e Goiás. Pela Libertadores, o Tigres do México. 4 fora de casa. Sport Recife, Joinville e Ponte Preta. E mais o segundo confronto com o Tigres, só que lá no México. E para você ter uma ideia, a cada 3 dias, um jogo. E os treinamentos não vão mais servir para entrosar, e sim recuperar. Porque a partir de agora, a pegada vai ser forte. É impossível, né, esquecer o jogo tão importante que é contra o Tigres. Mas a gente tem experiência, tem capacidade de saber separar as coisas e tentar engrenar um pouco mais no Brasileiro. Em meio a tudo isso, tem que contar com a recuperação de alguns jogadores no departamento médico. Hever, Eduardo Sacha e Juan estão lesionados. Além disso, tem a pressão das partidas. Apesar de ter um elenco de qualidade,
o time ainda não trouxe os resultados esperados no Campeonato Brasileiro. Os resultados e os números de pontos a gente deixou a desejar, sim, e está fora um pouco do nosso planejamento, mas nada que a gente possa alcançar ao longo do campeonato e recuperar esses pontos. Na Libertadores, tudo ao contrário. É o único clube brasileiro na competição. Motivo para se considerar favorito? Que nada. São 4 grandes clubes que vão ter, né, uma semifinal fantástica nesse ano de 2015. Em um piscar de olhos, tudo pode mudar. O Inter vai ter que ficar atento e suar a camisa nesta maratona de jogos, melhorar o desempenho no Brasileirão e conseguir a classificação para a final da Libertadores. E apesar do ritmo frenético, o desafio está prestes a começar. E entre os meninos, que é a nossa pauta principal do programa de hoje, Arthur é uma baixa para o Inter. Ele teve confirmado uma lesão muscular na coxa direita, fica fora por 10 dias no mínimo. E agora o Alan Ruschel, que era a segunda opção, virou terceira opção, volta a ser uma alternativa aí para o fim de semana. Deixa eu mostrar essa carinha aqui, ó. 4 aninhos, primeira carteirinha, primeiro clube, Atlético Mineiro aqui, ó, do Pedro Rocha. Pedro, tu viu que a gurizada do Inter se uniu e deu um banho no pessoal mais velho, né? Arrumou 7 vagas no time principal ali e agora é dono da titularidade. Lá no Grêmio vocês conversam sobre isso também? É importante, né? A gente que é muito novo ter essa oportunidade desde cedo já. Então a gente fica feliz por isso e trabalha bastante para dar os resultados que o Grêmio precisa. Os mais velhos metem medo ou não? Eles tratam vocês também com respeito? Bem parceiros da gente, incentiva a gente bastante no que precisa ali e ajuda, porque sabe que a gente estando bem, eles vão estar também. Bom, alguns idolatrados, outros ainda tentando ser conhecidos, ao menos, né? O Brasil segue em frente para tentar a vitória e a classificação no sábado contra o Paraguai, sem Neymar na Copa América. E além da nossa grande estrela, será que as pessoas conhecem os outros jogadores escolhidos por Dunga? Na conversa com os jornalistas hoje, um rosto ainda desconhecido para muita gente. E qual foi a outra pergunta mesmo que eu esqueci? Roberto Firmino, atacante titular da seleção e autor de um dos gols da vitória sobre a Venezuela, não se sente tão à vontade nas entrevistas. Dentro de campo eu me transformo, eu sou outra pessoa, né? Eu só foco no jogo e perco toda a minha timidez. Fizemos um teste nas ruas de Santiago. Quem é? A ver? Firmino. Não, gato. E o Firmino não é o único rosto novo da seleção de Dunga. Felipe Coutinho, eu conheço, né? Não conozco a Elías. A ele tampouco, a Fernandinho se lo he visto jogar. É como se os jogadores brasileiros andassem por aí sem serem reconhecidos e a torcida, nem tinha um para eles. Verdadeiros anônimos no meio da multidão. Bem diferente da seleção mais famosa do mundo. Assim o Brasil era conhecido em outros tempos. Um time de craques, cheio de estrelas. Mas a gente entende como as coisas mudaram depois de ver um aproveitamento tão ruim dos nossos atletas no treino desta terça-feira. Ainda faltam alguns dias até o jogo das quartas de final contra o Paraguai no sábado. Mas até lá é bom treinar muito, porque desse jeito... ninguém vai conhecer mesmo, né? Tem sonho de jogar na seleção brasileira? É o sonho de todo jogador, né? Quero saber se a torcida tchum pra ti na rua já ou nem tchum ainda. Alguns sim. É importante, isso é legal, que é o reconhecimento do nosso trabalho. E aí quando tu vê que eles estão te olhando, assim, fica todo parceiro. Com certeza. É que eles veem nos jogos, né? Então ver ali na rua pessoalmente, acho que, não sei, mas é legal isso. Pedro Rocha, já falei pra ele, foi um grande craque de futebol uruguaio, que joga hoje contra a seleção chilena pela Copa América. Mas o nome do Pedro Rocha não tem nada a ver com ele. Ele foi técnico do Inter, inclusive, jogou no São Paulo, no Penharol. O nome dele é porque Pedro, o pai dele, deve ter escolhido o seu Gessé. Era o nome do avô, seu Gessé. O teu avô. Sim. E Rocha é o sobrenome da tua mãe. Né? Então ficou Pedro Rocha, só para explicar isso aí. Porque o Pedro Rocha, um cara, tinha um preparador lá do Grêmio que se chamava de Pedro Rocha, né? Por causa, provavelmente, desse craque. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Pedro Rocha dos Tricolores.